Minha amiga Alex Leila, nascida em Bom Jesus da Lapa, uma cidade que eu conheço, estive lá quase 30 anos, estava muito quente, mas ela nasceu lá em Bom Jesus da Lapa, uma cidade de romeiros, uma cidade de peregrinações, né? Tem uma gruta, tem milagres, tem essa história toda. Nos conta um pouco de como foi nascer na Lapa e viver na Lapa. Bem, eu vivi 17 anos em Bom Jesus da Lapa, minha infância toda. É uma cidade, como você falou, bastante quente. O máximo eu acredito que tenha chegado a 18 graus em junho, ou seja, agora. Daqui a pouco já vai passar e Sim. volta um verãozão. Então a minha infância é toda permeada por esse céu azulzíssimo e quentíssimo de Bom Jesus da Lapa. Uma infância marcada por dificuldade de obter livros. Desde criança eu sempre fui muito apaixonada por livros e era daquelas crianças que seduzia os amigos, tios, pessoas mais velhas para lerem para mim. Então era só chegar a visita em casa, eu e minha irmã mais velha íamos assim assediando, dando aqui um livro, lê essa história para mim, até o momento que eu fui alfabetizada e que já pude ler por mim mesma as histórias. Minha casa, os meus pais sempre compraram muito aquelas coleções de histórias infantis, com capa dura e com muitas fotografias também, desenhos. Aquilo era um estímulo muito forte para a gente. A gente sempre gostou muito de, no fim do dia, ficar lendo histórias antes de dormir. E depois que eu fui alfabetizada, eu criei o hábito de reescrever essas histórias. Obviamente que eu era uma criança e não sabia que eu estava reescrevendo. A única coisa que eu sabia é que algumas passagens das histórias eu não gostava. E aí eu criei o hábito de copiar as histórias nos cadernos escolares e pegava assim caderno, por exemplo, que passava o ano inteiro sem ter nenhuma atividade, como caderno de desenho, caderno de artes, Sim. caderno de moral e cívica, era um caderno que sempre parava, porque sempre o professor saía. Não me pergunte por quê, eu não sei. E aí eu costumava ir, tanto no ensino, hoje eu acho que chama Fundamental 1, mas na época a gente chamava primário e ginásio. Tanto nessas duas passagens escolares eu fazia isso, né? Chegava lá numa parte, por exemplo, da sereiazinha onde eu não gostava que ela ficasse muda. Aí eu mudava, inventava uma outra coisa, tipo ela dava a negociação dela com a bruxa não era dar a voz, ela dava os cabelos, dava alguma outra coisa. Ótimo. E, e foi nesse percurso. Um dia uma professora minha de redação, a professora Rosa, falou: por que você não começa a escrever já aí do que você acha que é diferente, já do que você quer mudar? Não precisa repetir o que o livro traz, já começa dessa parte. Uhum. E eu não sabia nem sequer que isso podia ser feito. A partir daí eu comecei então a escrever histórias. Eram histórias pequenas, eu tinha também o hábito de, quando ia a Vitória da Conquista, que era uma cidade da qual eu gostava muito, eu tinha uma tia-avó que morava lá, e eu ia com meus pais, geralmente assim, na época do Natal, eu me lembro que a gente... meu presente era sempre o disco de Roberto Carlos, eu queria. O disco novo de Roberto Carlos. Como ele sempre lançava no Natal, né? Aí meu pai dava o disco e uma fita cassete. Eu sou desse tempo da fita cassete. Nós íamos no carro, todo mundo, para a Vitória da Conquista, ouvindo aquela. E eu tinha o hábito de ficar imaginando as pessoas que moravam na rua da casa da minha tia-avó, que era uma rua muito gostosa, muito Rua dos Andradas. Era bem Uhum. tranquila, cheia de casarões. Eu ficava imaginando quem morava ali. E quando eu voltava para Bom Jesus da Lapa, eu escrevia cartas para essas pessoas imaginárias. Cartas que nunca foram postadas. Mas eu escrevia contando as coisas de Bom Jesus da Lapa e inventava as respostas dessas possíveis pessoas. Então, para cada casa, eu imaginava uma pessoa, como essa pessoa morava. Eu acho que daí
que surgiu essa paixão pela ficção. Sim. Embora na minha adolescência, também em Bom Jesus da Lapa, eu me envolvi num grupo que a gente chamava Grupo Social e Cultural Lapense. O pessoal editava um jornalzinho que chamava O Mandacaru. E nesse jornalzinho eu cheguei a publicar alguns poemas. Naquela época da adolescência me convenceram que eu era mais poetisa do que ficcionista. E aí eu tentei desenvolver alguns poemas, mas nunca ficava satisfeita. E eu acho que por causa desse ritmo, o meu ritmo, quando eu tento fazer verso, é um ritmo muito prosaico. Então, lá para os 18, 19 anos, eu retomei com uma convicção de que se eu tivesse realmente que escrever algo, seria no plano da ficção, na prosa e não na poesia. Somos dois, eu também sou péssimo em poesia. Mas eu sou uma boa leitora de poesia. Quer dizer, não, eu também. Eu fui júri do MIC em edital de poesia. É incrível. Não sei escrever, mas sei ler. Tem essas coisas. Já é alguma coisa. Como é que é o seu ambiente familiar? Primeiro eu vou perguntar, eu sempre faço essa pergunta, se você era uma menina comportada, ou se você dava trabalho para os seus pais. E como é que era? Seus pais, qual era a atividade deles? Você teve quantos irmãos? Como é que era a convivência com os irmãos, com os amigos? Como é que é essa vida inaugural? Meu pai é comerciante, ele tem uma farmácia. É uma das farmácias mais antigas de Bom Jesus da Lapa. Todo mundo conhece. O seu Orlandinho da farmácia, antes era a farmácia São José. Ele mudou o nome agora contra a minha vontade, né? Voto vencido meu. Mas mudou para a farmácia Baiana com H. E minha mãe sempre auxiliou na farmácia, foi professora durante um período muito curto. Mas lá em casa nós somos 7, né? Então eu acho que ela não teve também tempo para se dedicar a outra coisa. Criar 7 filhos, mesmo sendo no interior, mesmo sendo em outros tempos, acredito que tenha sido bastante trabalhoso. Meus pais não se queixam muito assim, não, do meu comportamento, a não ser que eu tinha mania de ficar muito dentro do quarto. Isso era uma coisa recorrente, assim. Eu me lembro deles mandando eu sair. E criança, as brincadeiras que mais gostava era baleado, que aqui em Salvador eu nem sei como é que chama, acho que é queimado, né? Ah, sim, você queimado. Bate a bola na pessoa e se a pessoa deixar cair, ela está queimada. Sim. Vai para o morto, né? Vai compor o morto. Essa era uma das brincadeiras que eu mais gostava, jogar bola, eu jogava bola, eu era lateral direito. Uhum. Mas eu acho que não teve assim, grandes problemas, não. Aí... Meus pais, ao contrário muitos escritores que eu ouço falar, dizem que foram desestimulados à escrita como uma profissão, ou como como algo definitivo na vida. No meu caso, não. Quando meus pais me viram escrevendo na máquina de uma pessoa emprestada, meu pai pegou uma máquina que ele tinha, que ele foi contador durante um tempo, desistiu para ter uma farmácia, pegou a máquina, mandou colocar óleo, trocar fita e tal, e me deu de presente, e eles até hoje acompanham tudo. Se você chegar em Bom Jesus da Lapa e entrar na farmácia do meu pai, tem uma parede cheia de matérias, reportagens. Que maravilha! Fotos minhas com, sei lá, quando eu visitei Lígia Fagundes, eles tiram uma foto, eles reproduziram, botaram lá na parede, enfim. Eles acompanham tudo. E sempre me deram muito apoio, né? Sim. Você saiu da Lapa para fazer faculdade? Não, curiosamente eu tive um percurso aí meio fora do comum. Eu com 17 anos me casei. Na minha cabeça era uma paixão, não podia viver sem essa pessoa. Fomos morar em Aracaju, ele era locutor de rádio, era locutor numa rádio em Aracaju. Ela é mais velha que você? 6 anos mais velho. Jovem ainda. Fomos morar em Aracaju, eu tinha 17 anos. E estava para completar 18, mas ainda tinha 17, tanto que foi preciso autorização do meu pai, né? Dos meus pais,
para o casamento. Bem, o casamento naufragou, nós éramos muito jovens, não tínhamos assim projetos em comum, que eu acho que é um grande problema, um grande equívoco de casais, não ter coisas que você queira construir, desenvolver com aquela pessoa. E depois de 2 anos e meio, quase 3 anos de convivência, a gente viu que aquilo tinha naufragado. Nós nos separamos e aí sim eu fui morar em Salvador, vim morar em Salvador. E antes disso eu morei em Maceió também, mas também por conta do casamento, porque ele foi para uma outra rádio em Maceió. E aí eu, separada, divorciada, eu vim morar em Salvador e aí sim fiz faculdade de letras e me estabeleci mais ou menos aqui, né? Embora eu também tenha saído depois disso, fiz doutorado em Belo Horizonte. Sim. Mas saí de lá mais por conta disso, né? Por conta do amor. Embora esse amor tenha naufragado. Sim, sim. O amor foi uma circunstância decisiva aí nos primeiros anos, né? E seria decisiva depois também, não? Porque aí você vai... Você conhece João quando? Para quem não sabe, você é esposa de João Filho, que também é escritor, tem esse projeto em comum. E é poeta, também é né? de Bom Jesus da Lapa. E é da Lapa é também. E é poeta. João, ao contrário, é mais novo que eu, 3 anos. Eu não, quando eu vivi em Bom Jesus da Lapa, obviamente ele era adolescente, né? Se eu sair de lá finalzinho de adolescência, ele então eu devia ter o quê? 15 anos. Eu não conhecia. Nós tínhamos amigos em comum. Nós nos conhecíamos, claro, é impossível nos conhecer numa cidade pequena. Nos conhecíamos de vista, mas nunca tínhamos sentado, conversado. Existiam amigos em comum, existiam muitos amigos que me diziam: não, você tem que ler os poemas de João Filho, ele escreve muito bem, mas isso nunca acontecia, porque ele morou um tempo em Recife, depois voltou para Bom Jesus da Lapa, e a gente nunca dava certo. Embora ele tenha estado no lançamento do meu primeiro livro, mas foi uma noite muito conturbada, porque o meu primeiro livro foi fruto de um prêmio, então a Fundação Casa Jorge Amado estava muito cheia, e tinha muitas pessoas de Bom Jesus da Lapa, que eu tinha que dar atenção, além dele também. Sim. Então a gente teve assim, pouquíssimo contato. Nós realmente nos conhecemos de verdade e tivemos um contato real, e aí nos descobrimos que éramos um para o outro, que somos um para o outro, quando ele veio morar em Salvador e trabalhava na Berinjela, que era um sebo, não sei se você se lembra, que tinha ali na Rua da Ajuda, no centro de Salvador. Esse sebo, além de ser um dos melhores sebos de Salvador, ele também tinha uma comida vegetariana muito boa. E eu dava aula nessa época num curso de EAD lá no comércio. Então eu subia ali o elevador Lacerda e às vezes fazia refeição ali. Aí começamos a nos aproximar de uma forma que acabou resultando no meu segundo casamento. E espero que o último. Sim. Eu lembro que eu fui no casamento de vocês, né? Lá na Barra, na igreja. Uma grande lembrança. Eu sei que quando vocês casaram na igreja, eu já até mostrei a foto aí, depois eu mostro de novo. Vocês já estavam há muito tempo juntos, né? Nós estávamos há 10 anos juntos. Ele também vem de um casamento, acho que o dele durou até mais do que o meu. E quando nós decidimos nos casar na Igreja Católica, foi uma decisão muito gradual, muito, como é que eu posso dizer, muito pensada, muito discutida. E não representou apenas um casamento na igreja, representou também uma imersão nossa na religião católica também, que eu já era, mas era aquela católica de eventualmente cumprir alguns rituais católicos. O João não era católico?
Não, João era protestante, igreja, congregação cristã do Sim. Brasil. E Mas aí, ele se converteu ao catolicismo, se fez a catequese e tal. E hoje somos um casal católico mesmo. maravilha. É, Alex, sim, como é que foi isso? Vocês não só são um casal católico, como eu conheço vocês assim por ter isso como uma convicção, como algo verdadeiro, né? Como é que foi essa sua relação com a religiosidade desde menina? Né? Lapa também tem muito essa relação, mas como é que foi a sua relação pessoal com a religiosidade, com o catolicismo? Teve altos e baixos, né? Existiram momentos de negação, aqueles momentos da adolescência de rebeldia, parece que é o comum, né? Sim, Mas depois de um determinado momento passou. E hoje eu sinto que foi um retorno para algo que já era muito forte, já era muito decidido, definido na minha estrutura, vamos dizer assim, de ser humano. Quer dizer, aquilo ali já fazia parte de mim. Só foi uma questão de conectar os pontos. Né? Só foi uma questão do interno casar com o externo. é, e- Porque durante muito tempo eu procurei até outras religiões, li sobre muitas religiões, mas nunca ficava satisfeita, aquilo nunca me tocava de uma forma, como é que a gente pode dizer, aquele insight epifânico espiritual de que você está diante de uma verdade. sim. Então esse retorno foi um retorno, acredito que muito natural. É claro que você também tem que fazer um esforço para isso, né? As coisas. A religião é uma prática diária. É, Você escolhe, uhum, você escolhe, cabe a você dar essa forma, essa responsabilidade, esse compromisso. Ah, não sei se estou me fazendo não, entender. tá sim. Alex, eu só queria dizer que, além da epifania, né, eu vejo em você que o catolicismo e todo o ideário, todo o conjunto de valores católicos, ele passa um pouco no seu pensamento também, né? Eu sinto ele. Para mim é muito fácil identificar isso também, porque você sabe que eu também sou um autor que sempre escreveu sobre essa perspectiva, fiz até um livro específico, né, o Evangelho segundo a Filosofia, é, mas tem essa questão também, além da questão da relação íntima com a religião, você também tem uma relação com o teu pensamento, isso, com a formação do teu pensamento ou não. Sim, Como é que sim, com você certeza. traduz isso? O que isso te... O que isso marca dentro do teu pensamento, até da sua expressão literária? Bom, eu acho que a base do mundo católico é a base de caridade, perdão, né? Sim, A busca do perdão, a caridade. É, é preciso você fazer algumas penitências. Eu vejo com muita naturalidade porque a minha estrutura mental, vamos dizer assim, o meu espírito me leva muito a isso. Isso não está muito forte, acredito, nos meus primeiros livros, porque esses primeiros livros vêm acho que de uma perspectiva ainda muito em que eu costumo dizer que eu era agia assim meio como se fosse uma sonâmbula. Né? Eu ia captando determinadas imagens, ideias, é, às vezes às vezes passagens inteiras de histórias, e o grande barato para mim, a grande viagem, a grande entrega, era tentar colocar isso no papel o mais rápido possível, dar uma forma a isso. E aquilo, então, quando era concretizado, me desinquietava,
por uns tempos, até que viesse uma nova leva de... Então, trabalhava muito assim. E hoje eu olho para trás e me vejo como uma sonâmbula. Então, muito disso que você está colocando como uma visão católica de mundo, estava ali adormecido, ou talvez eu não tivesse condições, maturidade suficiente para compreender esses elementos. E hoje não, hoje isso é uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais clara na minha... Eu sei exatamente o que eu quero de cada história, né? Sim, sim. Mesmo que, obviamente, ela me leve por outros caminhos. Por exemplo, eu acabei agora uma história de um personagem extremamente maligno, sádico, um personagem que tinha plena convicção de que ele jamais poderia ser perdoado porque ele comete um crime, né, muito cedo, Sim. na vida dele. E ele comete aquilo que a gente chama de... é um pensamento luciférico, né? Ele se agarra com vaidade à própria natureza do seu crime, que na igreja a gente vai chamar de pecado, né? Exatamente, eu ia falar. Porque para a igreja é mais do que um crime, é um pecado. Uhum. E ele supõe que ele já é um condenado e vive a sua vida inteira dentro dessa cegueira, né? Esse personagem ele vai ter um caminho bastante, como é que eu posso dizer, doloroso. Escrever foi muito doloroso e as poucas pessoas que já leram, é um livro inédito ainda, falaram disso também, né? Dessa perspectiva, e que somente lá pro meio final do livro é que você tem assim uma perspectiva de redenção, de algo mais resolvido, uma saída possível para essa mente tão complexa, né? Isso só poderia ser possível nesse momento da minha vida. Provavelmente, se eu tivesse escrito, quando eu escrevi, por exemplo, Henrique é o meu terceiro livro. Eu já estou falando dos livros, não sei se era para falar agora. Eu vou botar os livros aqui. Não, sim, pode falar. Eu vou botar aqui. Henrique é o meu... eu botei o primeiro na tela agora. Tá na tela aqui o Henrique. Pode falar dele. Henrique é o meu terceiro livro. É um romance. E esse personagem, por exemplo, ele já não tem essa perspectiva. Ele já não tem a espiritualidade para ele. Faz parte não faz parte de um projeto de vida e ele se orienta assim meio com fragmentos, pedaços de algo que em algum momento ele sentiu na vida dele que era Deus, que era verdadeiro, mas sem nenhuma capacidade de conectar isso à sua própria história de vida. Então ele é um personagem um pouco cego. Ele sofre um acidente, fica um tempo em estado de coma, e nesse estado de coma é que ele vai refletir sobre a vida dele. Naquele momento que eu escrevi, eu tinha 23, 24 anos, mas ele só foi lançado em 2001. Ah, tá. Então, eu não teria a menor condição de fazer esse tipo de... Não. Qual foi teu primeiro livro escrito? Qual que você escreveu primeiro? É esse? Romance primeiro completo? Livro, mas ficou sem ser lançado. Ele foi o primeiro. O primeiro livro publicado mesmo foi Urbanos. Sim. Que é um livro de contos. Sim. Que eu escrevi aqui em Salvador. Estou com ele na tela agora. Antes de Urbanos, eu já tinha escrito contos soltos, não Sim. tive nenhuma intenção, nem passou pela minha cabeça um projeto de reuni-los num livro. Então eram contos soltos, avulsos, algumas crônicas que inclusive foram publicadas em jornais em Aracaju. Você já escreveu? Que já não existem mais. Já escreveu em Aracaju quando você estava lá, então? Sim, eu publiquei acho que não existe mais, Jornal da Manhã, que era até de um político, eu não me lembro mais. Não sei. Ele não existe mais, é um jornal impresso. E em Maceió também eu cheguei a publicar umas revistas independentes, de projetos experimentais do pessoal de jornalismo da UFAL. Cheguei a publicar também num jornal de lá, um Gazeta de Alagoas.
Mas assim, tudo muito. Me pediam, diziam, você manda um texto lá e tal, a gente publica e tal. Não, nunca tive assim a questão de fazer um livro. Né? Pensar num livro, definir quais contos entrariam, quais não teria. Né? Pensar num livro, não uma reunião de contos avulsos, mas contos que tivessem uma estrutura sim, temática, que exatamente. fechasse uma cara. Né? Exatamente. E Urbanos foi o primeiro livro que eu fiz isso. Eu também. Sentei, existia esse prêmio Braskem, que na minha época era Copem. Uhum. Sim, era Copem. Que era publicava o livro e fazia toda uma divulgação e também fazia o lançamento do livro. No dia do lançamento, o livro era dado para os que compareciam ao lançamento. Como essa foi a primeira edição do Prêmio Copem, que eu fui vencedora junto com mais 2 autores, a Fundação Casa Jorge Amado ficou lotada. Então, praticamente foram distribuídos assim, muitos livros e eu fiquei praticamente sem nenhum desses livros. Porque além deles serem distribuídos no dia do lançamento, também a Fundação deu uma caixa para mim e eu saí mandando para tudo quanto era lugar, né? Para jornais, revistas, escritores, críticos. Mandei, espalhei esse livro por aí. Hoje em dia eu devo ter 2 exemplares que meu marido, João Filho, achou num sebo e comprou para mim. Maravilha. De pessoas que se desfizeram, né? E Urbanos é um livro que tem essa ideia bem de roteiro, né? De fragmentos. Eu ia te perguntar. Como se fossem flashes de pessoas que eu via, me chamavam a atenção, pessoas com roupas curiosas, combinações de cores que eu achava estranhas, ou então com hábitos, eu me lembro de um bêbado que ficava falando das mãos de outra pessoa e só falava disso. Aqueles bêbados intermitentes, né? Que para de falar e daqui a pouco volta de novo. Na Carlos Gomes. E aquilo ali gerou um conto. Eu me lembro da conversa de 2 pessoas falando sobre a diferença entre guarda-chuva e sombrinha. Isso dentro de um ônibus, eu indo trabalhar. Sim. E aí aquilo me suscitou um outro conto. Então são contos pequenos, né? Acho que o maior deles deve ter 3 laudas. Eu chamei de Urbanos e eles têm nomes de cores. Quando eu terminei esse livro, eu soube do prêmio Copem. Então eu pensei em escrever o livro. Só que eu fiquei com a sensação que o livro estava muito pequenininho e que, sei lá, alguém ia ler e dizer, essa pessoa não tem muito fôlego para escrever. Por conta disso, eu juntei 5 contos ali no final, mais longos e mais com uma dramaticidade maior, mais desenvolvida do que essa que eu chamo a primeira parte, que é Urbanos mesmo, que são os contos que vão de incolor ao fosco. Então tem vermelhinho, tem amarelo, tem várias cores aí, e que são sempre desses flashes, como se eu tivesse uma câmera e fosse capturando esses momentos de pessoas mesmo, que me chamavam a atenção. Mas pessoas e diálogos. Né? Sim, mas todas as cenas eram testemunhadas mesmo ou algumas você criava? Não. Algumas ficavam na minha cabeça e quando você vai escrever, você bem sabe disso. Sim. A gente tem uma ideia, quando você começa a escrever, aquilo ali toma outro rumo. Muitas vezes isso acontece. Mas eu posso abrir o livro, folhear e me lembrar de alguns momentos que realmente de voyeur, assim, olhando, percebendo, capturando. Até hoje eu sou muito assim, né? Eu pego muito, eu anoto muito diariamente coisas que eu vejo, diálogos curiosos, expressões curiosas. Se aquilo ali vai resultar em alguma história ou não, não importa. Sim. Às vezes resultam, às vezes não. Depois, às vezes ficam ali, inacabadas. Você lançou Obscuros, né? Ainda com a Alessandra Leila. Exatamente. Aí Obscuros eu já não queria fazer como Urbanos, que tem uma linguagem mais direta, mais entrecortada.
A grande preocupação ali era dar conta de traduzir essas imagens urbanas mesmo, de Salvador. Obscuros já é um livro assim, de contos em que só são 4 contos e todos os 4 giram em torno do amor e morte, amor e perda, amor e desencontro, desilusão. Por isso que chamam Obscuros. Os personagens são bem mais densos e eu também trabalhei parágrafos maiores, tive essa preocupação de não repetir Urbanos como se fosse uma fórmula, né? Até recebi algumas críticas na época, assim, de amigos, né? Pessoas próximas que disseram, não, mas você está muito verborrágica, não, volte a Urbanos. Aí eu pensava comigo, né? É impossível voltar. Sim. É impossível voltar se aquilo, a não ser que aquilo ainda esteja inacabado dentro de você, a não ser que você não tenha se dado satisfeito pelo que você fez e que você possa abrir uma continuação naquele mesmo estilo, naquela mesma com aquele mesmo projeto, né? Mas não é o meu caso. Eu acho que se eu pegar Urbanos hoje, eu mudo tudo. Eu imagino. Alguma curiosidade sobre Alessandra Vilar, Alex? Isso aí foi um processo de insatisfação mesmo com o nome. Eu tinha uma sensação de que ele não funcionava nem para mim, para os meus ouvidos. Sim. E sempre as pessoas ou me chamavam de Alessandra ou de Leila. Então um grupo enorme de pessoas em Bom Jesus da Lapa que só me chamam de Leila. Leila, Leilinha. E sempre uma sensação de que está faltando alguma coisa. E tem um grupo, não tão enorme assim, mais de familiares, que se chamam de Alessandra. E também eu ficava com a sensação que faltava algo. E aí eu comecei a pensar, eu preciso de um nome que junte os dois e que não fique o tempo todo picotado, né, separado. Parece que tem alguma coisa cindida aí. Parece que é uma coisa de pessoas com nome duplo. Né? Sim. Eu fui a uma numeróloga, que também é astróloga, e ela fez lá uma série de combinações e não me deu nenhuma que me agradasse. E eu me lembrei de uma amiga atriz, Cristiane Veiga. Cristiane Veiga, ela fez algumas peças aqui. Ela me chamava de Alex Leila. Ela chamava por conta dela, né? Ela é muito criativa e inventou esse nome. E na hora lá eu falei, olha, tente esse nome que Cristiane Veiga me chama assim. Alex Leila, ela chamava quando eu chegava nos lugares. E que eu gosto. Não, tem uma sonoridade ótima. A astróloga fez a contagem lá, não sei como é que funciona, até hoje não me pergunte que eu não sei, e disse, é perfeito, é maravilhoso, abre sua criatividade, que está em Sagitário, não sei aonde, eu sou escorpiana, com ascendente escorpião também. Sim. E ela achava, essa astróloga fazia essa leitura, de que esses planetas, Júpiter, Netuno, Urano, sei lá mais o que, eu não vou mais me lembrar aqui, em Sagitário, me fariam muito bem. E aí, esse nome, Alex Leila, abriria isso aí. Então eu mudei. Aí a partir de 2000, aí Henrique já sai com Alex Leila e todos os meus outros livros já saem com esse nome, novo nome. Então, vamos continuar falando de livro. Tem aqui O Sol que a Chuva Apagou, pela P55. Eu fiquei, depois que eu escrevi Henrique, eu fiquei um tempão sem publicar nada. Publiquei antologias, contos soltos e até crônicas. Mas não tinha publicado mais um livro meu. E aí tem esse projeto que é da P55, de lançar livros no máximo 50 páginas, em formato de cartas, né? Sim. Que chamariam aí cartas baianas, em formato de envelope, na verdade. Eu tive várias vezes. E aí Cláudio Portugal me perguntou, você tem alguma coisa que possa entrar nesse formato? Eu me lembrei dessa novela, que chama O Sol que a Chuva Apagou, a história de um músico que
depois da perda de um grande amor, ele é homossexual, o nome dele é Tiago, ele perde um grande amor, volta ao Brasil, morava no exterior, e começa a se dedicar a essa profissão de músico que ele sempre renegou, né? E ele começa a se interessar por uma outra pessoa dentro dessa própria banda. O livro tem muito essa cara de diário de bordo, diário de banda, né? Tem muito essa linguagem de estrada, porque eles estão sempre indo para outra cidade, tentando, né? Essa coisa de tentar dar certo no Brasil, que é muito difícil, com arte, com música. E é um livro positivo, que o final é um final feliz. Ele consegue como é que eu posso dizer, aceitar uma perspectiva de um novo amor, né? Que ele luta um pouco contra essa possibilidade, coloca mil problemas, mil obstáculos. A própria pessoa se obstaculizando, né? Esse verbo é horroroso. Mas, enfim, se boicotando, se auto-boicotando. Até que ele se entrega a esse novo amor, o livro acaba aí. Sim. O Sol que a Chuva Apagou é retirado de uma letra da Legião Urbana. Sim, eu lembro. Que é uma música que chama Giz. Sim. E também é uma música que tem essa ideia de uma pessoa que perdeu alguém e que está novamente sendo tocado pela possibilidade de um novo amor que a vida traz. Então tem essa positividade. E foi numa Bienal que eu estive, eu acredito que foi 2005 ou 2000, não me lembro mais, eu participei de algumas bienais em Salvador. E numa dessas, uma pessoa nos perguntou, era eu e mais dois autores, e a pessoa perguntou assim, mas por que a literatura não tem amores felizes? Será que não é possível falar de felicidade? Porque a alegria também faz parte da vida e tal. E os 3 autores, entre eles eu, que estávamos lá, não gostamos dessa fala. Eu, inclusive, rechacei a criatura. Falei, olha, você está procurando felicidade no lugar errado. Felicidade não faz livro, não faz história, felicidade não escreve. Mas depois que eu saí da Bienal, eu fiquei com isso na cabeça. Com esse, como se fosse um desafio, assim. A alegria não faz parte também da vida. E aí veio em forma de um recomeço na vida desse personagem. Então é uma história bem... você sabe... Me alegrou muito fazer, porque... Eu estou descobrindo tantas coisas em comum com você, que eu tenho até... a gente tem um amigo em comum, que também é meu sócio na Flickr, né? Que depois a gente vai falar da sua participação. Tem até a foto aqui de você e João com ele no lançamento Nostalgia da Lama, né, do Manuel Mirdá. E quando eu fiz o primeiro livro que eu publiquei, que era o romance, era Memórias de um Golpista, ele era assim o livro, né? O livro era um romance e ele terminava com um final péssimo, tétrico, né? Completamente 70 anos, chegando à conclusão de que a vida era uma porcaria, que ele só sofreu, que nos amores ele só colheu tristeza, saudades. E aí eu não aguentei aquele choro todo, porque eu chorava escrevendo, não sei se isso aconteceu, e aí eu resolvi fazer uma continuação do livro, dentro do próprio livro, continuação do romance, para que ele tivesse um final de redenção. Aí Mirdá tinha lido o livro e veio me falar, foi aí que eu conheci ele. E ele disse, você estragou o livro. Você estragou porque ele tinha que ter terminado ali. Você não tinha que ter manipulado essa história para torná-la redentora. Tem essa coincidência, né? Que você escreve, então, nesse livro, uma espécie de redenção para ele, é isso? O Sol que a Chuva Apagou? O Sol que a Chuva Apagou, sim. Quer dizer, eu fiquei instigada com essa ideia, né? Porque na cabeça, quando o rapaz falou, eu nem me lembro mais o nome do rapaz. Quando o rapaz, o leitor, fez essa provocação aos escritores, imediatamente me veio à cabeça assim, ele vai querer o quê? Aquele tipo de literatura, o sorriso da sociedade do século XIX, em que os personagens, né? Isso não faz literatura e tal. Mas depois eu fiquei pensando, é possível você desenvolver com a linguagem, dentro de uma perspectiva literária, com a linguagem literária,
Será que não é possível desenvolver algo? Não tem necessariamente que ser água com açúcar, mas algo que tenha uma positividade. Esse personagem tem. Acredito que esse meu último romance, que também é inédito, que ainda é inédito, também tem essa perspectiva. Não assim de felicidade, mas de uma saída positiva. Uma redenção, né? Uma redenção. Porque a gente também... Acho que a palavra é essa. Mas essa questão do final ruim também, essa coisa de não ter redenção, vem da nossa tradição portuguesa, né? Das canções de maldizer e tal. Nós somos muito marcados por isso em relação até aos hispânicos. Da tradição ocidental, na verdade. Exato, ocidental, mas português é bem marcado, né? A gente tem em Portugal você tem o Essa que fazia muito isso, né? Essa tem muito forte isso, né? O Machado aqui, né? Tantos outros que têm essa tradição. Né? Histórias de amor sempre dão errado, né? Questão Isolda, Romeu e Julieta, Abelardo e Heloísa, ninguém dá certo. A perda é um grande tema sempre, né? A perda sempre da boa literatura. É um sofrimento danado, mas... vamos lá, Primavera nos Ossos, está aqui na tela. Romance. Isso? Primavera nos Ossos foi um romance que eu fiz um certo projeto que eu quero dizer assim, sentei e coloquei no papel exatamente o que eu queria explorar no livro. Foi a primeira vez que eu fiz isso de uma maneira como se fosse como eu faço, por exemplo, na UFES, que a cada projeto que eu faço eu digo exatamente qual é o tema, o objetivo e tal. Literatura eu nunca fiz isso, até porque literatura é meu espaço de liberdade. Mas com Primavera nos Ossos eu fiz isso, porque eu já tinha na cabeça essa ideia de fazer um livro que nasceu de uma entrevista que eu vi. Não é bem uma entrevista, era um programa que eu vi numa dessas TV a cabo, e nesse programa era programa sobre mulheres que tinham sido violentadas. Eu me lembro que era estrangeiro, toda a história era legendada, e as mulheres, algumas usavam tarja, não queriam mostrar o rosto. Sim. Outras mostravam o rosto, e me chamou a atenção que a repórter sempre perguntava qual a primeira reação quando você se deu conta, porque muitas desmaiam, perdem os sentidos e tal. Então, quando você se deu conta do que estava acontecendo com você, do que aconteceu com você, qual a sua primeira reação? E quase todas, assim, com raríssimas exceções, diziam que tinham vontade de matar o violentador, o agressor. Uhum. Praticamente todas diziam isso. E depois, nenhuma delas matou. Né? Pelo menos, se matou, não apareceu no programa. Todas diziam que depois recorriam a outras coisas, né? Tinha de tudo, terapia, religião, apoio familiar, de grupos, até acupuntura, essas coisas, terapias alternativas, né? Para lidar com aquilo, para lidar com essa realidade. E eu fiquei pensando na hora, comecei a pensar, e se tivesse uma mulher que não recorresse a outra via, quisesse viabilizar exatamente isso aí, a vingança. Essa vingança traria essa mulher. E começou a personagem... A vingança é uma redenção também, né? E a minha pergunta era essa: a vingança serviria? Seria mais fácil lidar com o que aconteceu com você a partir do momento que você sabe que você matou aquela criatura? E aí o livro começou a surgir. Quando o livro começou a surgir, assim, não sei se é uma coisa de Deus, mas veio esse edital da Petrobras, que iria premiar sim, iria conceder. No início era uma bolsa para você desenvolver projetos artísticos. E eu participei. Depois houve alguma coisa lá jurídica que impedia que a Petrobras
Ministério da Cultura impediu que a Petrobras desse em forma de bolsa. Tinha que ser, no máximo, em 2 vezes. A Petrobras não podia pagar bolsa. E aí a Petrobras transformou isso aí juridicamente em 2 parcelas, uma coisa assim. Mas não importa. O importante é que foram 23 autores, na época, contemplados, ou 21, os 21 autores contemplados. E no Nordeste o meu projeto foi um único. Sim. Contemplado, o que mostra que nós continuamos com essa defasagem de visibilidade dos autores e produções nordestinas. O eixo ainda continua sendo o Rio São Paulo, por mais que a gente diga que não é. Mas, enfim, o meu trabalho foi reconhecido e aí eu tinha, na época, 40% do livro escrito. E aí fui desenvolver. Eu me cerquei muito, é uma coisa meio paranoica que eu tenho, às vezes, de quando estou desenvolvendo um personagem, me cercar de um monte de coisas que, às vezes, depois não tem nenhuma utilidade prática no livro. Então, eu me cerquei de um monte de depoimentos de mulheres agredidas, de delegados, de pessoas da delegacia das mulheres. Andei atrás de milhares de recursos. Nada disso aparece no livro. É um livro que eu trabalho uma linguagem assim, eu oscilo entre ironia e poesia. São frases curtas, porque como eu estava lidando com uma questão muito dolorosa, né, para qualquer mulher, eu nunca fui violentada, graças a Deus. Mas já houve uma tentativa, eu consegui me sair. Você consegue com a imaginação, não é necessário que você passe por aquilo para você saber o que eu diria aconteceria. Até que a gente tem um excesso de literatura autorreferenciada. Eu acho que a literatura, quando não é autorreferenciada, ela acho que fica até melhor para escrever. Sim. Eu acho isso, não sei. Não tenho nada contra o autorreferenciado, mas acho legal isso. Então nesse período eu andei, fiz muita pesquisa, fiquei assim com 3 ou 4 arquivos que depois não apareceram no livro, até porque se aparecessem ia ficar muito militante, ia ficar uma coisa muito chata. Eu tive o trabalho de, como eu já estava lidando com o tema, no meio da escrita, a personagem se chama Luísa, é uma publicitária, uma pessoa de classe média em Salvador. É muito importante que ela tenha essa independência e possa circular na cidade com uma certa desenvoltura, porque ela tem condições para isso. É muito, muito importante porque mostra que a violência sexual não está restrita a determinada classe, nem a determinada etnia. No caso da mulher, ela é democrática, vamos dizer assim, no pior sentido da palavra. Exatamente. Qualquer mulher está sujeita. E ela andando de moto, mais ou menos assim, umas 4, 5 horas da manhã, acontece esse estupro ali no estacionamento de São Raimundo, ali próximo. Sim. E ela vai à delegacia, faz do BO, enfim. A parte do livro que trata disso é uma parte foi muito difícil de escrever, foi reescrita diversas vezes. Eu optei por frases curtas, às vezes parágrafos só de uma frase, às vezes parágrafos só de uma palavra, para dar ênfase a esse processo lento do ser humano voltar a si, ter que lidar com essa realidade. Que primeiro é a consciência que você tem do seu corpo, né? O seu corpo, que é a única coisa que você pode realmente dizer que é sua no mundo, que ninguém não poderia tirar, em tese, é o seu corpo, né? Então mesmo essa instância mais íntima do sujeito pode ser violada. Então ela descobre isso, né? Tem que tomar consciência disso. Então esse voltar a si é muito lento. E na vida pessoal dela, ela já tem o problema de ter um casamento naufragado, porque o marido dela, que se chama Michel, ele descobre que gosta de outro homem e vai embora. Então ela tem essas duas questões muito dolorosas para resolver. Então, por conta disso, eu busquei que o livro tivesse assim, um ritmo mais ágil, e
misturei também aí com poesia, com referência cinematográfica, muito diálogo, para dar essa agilidade, né? Para que o tema não fizesse naufragar o texto. O Posso texto fazer, pudesse... posso fazer um contraponto, uma provocação? Isso tem a ver com o livro, né? Mas com o tema, né? No Brasil é uma epidemia de violência sexual, né? Isso tanto contra a mulher quanto contra as crianças, e aí no caso das crianças em relação tanto a homens quanto a mulheres, tanto meninos quanto meninas, né? E aí você toca no tema, não, ela se vinga, né? Essa epidemia, claro, você vai dizer, o brasileiro tem uma vocação para isso, uma vocação para violentador, para violador, não tem a ver também com a falta de punição, com essa falta de vingança, que é tão clássica, que não acontece nada, se o cara for pego, for julgado, fica um ano preso e sai de volta, estupra de novo. Como é que você vê isso? Eu acho que, eu vejo que a gente já tem histórias, como Israel, por exemplo, as mulheres andam armadas, né? Cultura local, na Suíça também elas andam armadas, e isso acaba matando na hora, como legítima defesa, né? E isso inibe, evidentemente, porque eu acho que qualquer agressor, por mais que ele tenha aquela vocação para agredir, a perspectiva de ser morto ou ser preso por muito tempo talvez iniba isso. Como é que você vê isso? Eu acho que a vingança quer dizer, quando opor resistência seria uma coisa boa para essa epidemia. Como é que você vê isso? Eu concordo. Eu acho que a justiça viabiliza uma impunidade e com isso aumenta. Quando você tem a certeza de que você pode fazer, não vai acontecer nada. Sim. Então eu acho que isso é um estímulo, sim. Ainda mais que na maioria há uma estatística muito forte de pessoas que o crime é recorrente, né? Sim. Agora mesmo, nesse processo do STF ter autorizado e acabou soltando não sei quantos marginais, parece que 30 mil no Brasil inteiro foram soltos. Agora mesmo nós vemos, as pessoas expõem nas redes sociais pessoas que foram condenadas por crime de estupro e que saiu e cometeu de novo. Sim. Né? Então, é um estímulo. A falta de justiça, nós vivemos hoje um problema judiciário no Brasil muito forte, uma insegurança enorme, as pessoas não têm nenhuma certeza de que coisas definidas há séculos vão ser respeitadas. Você não tem segurança no próprio Supremo Tribunal Federal. Você está vendo as pessoas saindo com cartazes pedindo para fechar, e eles acham que abrindo um processo para perseguir essas pessoas vai resolver. Sim. Quer dizer, não tem nenhuma mínimo de consciência de pensar que houve um problema sério que fez ruir a imagem, fez ruir a confiança, fez ruir qualquer possibilidade de confiança mesmo do brasileiro naquela instituição. Isso é muito sério. Isso vem da impunidade também nesses casos, né? Eu sei que exatamente. O caso das crianças eu acho terrível, né? Porque eu quando criança sofri isso, né? E na verdade por muito tempo eu alimentei essa ideia de vingança, né? Mas depois eu passei a alimentar e acompanhar casos e alimentar a ideia de justiça, de punição. E acompanhando casos, eu tenho acompanhado, Alex, no Brasil todo, vários casos em que ele, condenado por estupro, passa um ano preso, sai em semiaberto e comete novamente o estupro. Novamente. Uma coisa recorrente. Mas, é claro, essa literatura sua refletiu dentro da realidade que... Não sei se a sua personagem raciocina também personagem, isso. Ela raciocina que, poxa, justiça não vai ser feita, então é comigo. Não chega a minha personagem não busca realmente... Ela faz BO e tudo, mas ela, junto com o irmão,
resolvem acionar alguns amigos na Polícia Civil e descobrem os agressores e ela faz essa justiça com as próprias mãos. É uma cena que Luiz Rufato diz que é uma das cenas mais bárbaras da literatura brasileira, porque ela corta, ela castra primeiro Sim. os dois homens e ela fica olhando-os para ver se esse sentimento de justiça retorna. E isso não acontece. Ela os mata depois, dá o tiro de misericórdia, vamos dizer assim. Uhum. E essa vingança não traz nenhum alívio à realidade acontecida, quer dizer, a violência sofrida, ela não sai da personagem. Por isso que o nome do livro é Primavera nos Ossos, porque ela precisa descobrir outros momentos de delicadeza, de renascer. Esse título foi instigado também por aquele verso da Cecília Meirelles: aprendi com a primavera a deixar-me acortar e a voltar sempre inteira. No próximo ano, no caso. Então ela tenta nascer e também ela tem um final assim que ela vai voltando a se interessar pelos homens, no caso. Porque ela foi duplamente violentada, né? Sim, sim. Ela é abandonada e ela é violentada sexualmente também. Bom, aí ela vai voltando assim através disso aí. Sim. Mas é uma perspectiva simbólica, é um renascer simbólico. Como a primavera é um renascer do mundo simbólico, né? Todo ano nós somos chamados em setembro, pelo menos aqui no Brasil em setembro, a renascer de novo, a reflorescer, né? A deixar o inverno para trás. O livro traz também no mesmo jeito que traz momentos de brutalidade, de desesperança nas pessoas, na justiça, no país, também traz esse elemento aí simbólico e poético. Sim. Da vida, né? Uhum. Que a primavera é isso, né? Uma vida que se impõe. Você pode estar passando as piores dificuldades, você vai sair na rua e vai ver as flores, vai ver a cor da primavera é diferente. Aqui em Salvador eu acho que é uma cidade bem forte para você ver a primavera. Se bem que não tem primavera mais bonita do que a de Bom Jesus da Lapa. Viu? São flamboyantes assim, estourando nas borboletas de tudo que é cores que eu nunca vi em outra cidade. Pelo menos isso, né? Bom Jesus da Lapa tem, já que é tão quente. A primavera lá coincide com a chegada da chuva, né? A chegada do período de chuva. Não, a chuva lá é depois. Outubro. Um pouco depois. Um pouquinho em novembro, Aqui chove na primavera. Vamos falar em chuva. Aqui chove o tempo inteiro. Aqui nunca vi uma cidade chover como essa. Falar em chuva, tem Chuva Secreta aqui na tela. Conta um pouco da Chuva Secreta. Chuva Secreta é um livro de contos. Eu reuni alguns contos que eu já estava trabalhando há um bom tempo, foram ficando para trás com o projeto, por exemplo, Primavera nos Ossos. E eu comecei a me dedicar a esse livro e comecei a perceber que eles tinham esse elemento da chuva como um elemento de revelação do sujeito. O sujeito diante da janela, acabou a chuva ou vai acontecer uma chuva. Tinha sempre esse elemento da chuva como algo que lá fora é um fenômeno externo, provoca em você um tipo de revelação, um tipo de reflexão mesmo sobre si mesmo. Todos os personagens estão refletindo sobre algum pedaço da vida, algum evento que ficou sem ser digerido, ficou sem ser trabalhado. Então, são 9 contos e todos, então, em torno dessa... E os temas são variados, né? Tem desde uma pessoa que não se sente nem homem nem mulher, o último conto se chama Epiceno, e é uma pessoa que está esperando o namorado voltar. E se encanta também com a chuva. Tem desde esse conto assim mais curto e mais direto, mas
até contos mais longos, como existe o conto de uma mulher que é teatróloga, dramaturga, perde uma grande amiga e é convidada pelo marido dessa amiga para escrever, para reunir toda a obra dela. Aí tem toda uma discussão que ela tinha com a amiga, era uma amizade muito profunda, toda uma discussão intelectual, se nós temos direito de publicar aquilo que outra pessoa deixou na gaveta ou não. E esse é um dos contos mais longos, né, desse livro. Tem também o conto Felicidade Não Se Conta, que foi um conto premiado no concurso Luiz Vilela. Eu acho que foi o último Luiz Vilela, que depois aconteceu alguma coisa entre o autor e a organização do concurso que nunca mais aconteceu. Sim. E era um concurso que já estava na 20ª edição, eu ganhei a 20ª edição. Era um concurso que revelou grandes prosadores no país, né? Acontecia lá na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. Eu fui lá receber o prêmio. E aí eu coloquei nesse livro, achei que ele tinha tudo a ver, porque é um personagem cego, pintor, vai perdendo a visão gradativamente, e ele também tem essa relação muito forte com a chuva. Eu não sei aqui em Salvador, que é uma cidade que chove muito, eu fico impressionada todo ano como Salvador chove, porque a chuva em Bom Jesus da Lapa é um acontecimento. Sim, sim. Ela só ocorre assim, um pouquinho em novembro. Salvador tirando a região norte, é a cidade de maior pluviosidade do Brasil. Né? Que mais chove, muito. E isso não é divulgado, né? Eu acho que para turistada não vem para cá. Se é turistada souber que chove tanto, não vem. Não, exato. A gente engana. Mas é bom, faz parte. Enganar faz parte. Tem semanas inteiras aqui. Bom, eu me lembro que logo que eu vim para cá, passava semana. Então, Chuva Secreta tem essa relação. Quem deu esse nome foi João Filho. Eu estava sem o nome, eu não gosto daquela ideia de pegar um nome de um conto e dar o livro. Não, é verdade. Porque eu sempre fico com a sensação de que aquele conto é mais importante do que os outros. Eu sempre quero que o título do livro de contos, eu tenho 3, né, livros de contos, que eles sejam uma síntese de todos os contos. E João Filho conseguiu captar essa ideia do elemento da chuva e deu esse nome, Chuva Secreta. Eu achei que ficou perfeito. E ele foi... Sim, não, pode concluir, depois eu... Ele foi lançado na Bienal, na última Bienal que teve aqui, depois não teve mais. Não teve mais Bienal. Já que estamos com mais de 1 hora de programa, eu botei aqui na tela Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, para a gente terminar esses 7 livros, digamos assim, solo. Né? Depois a gente vai falar das antologias. Não Se Vai Sozinho ao Paraíso é um romance mais extenso que eu já escrevi. É a história de um personagem chamado Micael. Ele perde a esposa e o filho mais velho. Ele sobrevive a um acidente, que é uma coisa muito comum. Acho que todo mundo no Brasil tem uma história de alguém da família ou alguém muito próximo que sofreu um acidente, porque as estradas brasileiras são realmente... tem situação caótica e nós brasileiros dirigimos de uma forma muito suicida, homicida, irresponsável. Então, isso acontece com ele e ele como eu, é formado em letras, tem toda uma perspectiva, como é que eu posso dizer, literária. Meus personagens geralmente leem, eu não gosto de gente que não lê, não. Eu gosto de gente que lê. Meus personagens leem, até já me criticaram por isso. Alex Leila quer ser Thomas Mann. Eu quero ser Thomas Mann mesmo, vou querer ser quem? Sim. Qualquer ali da esquina? Não. Quero ser Thomas Mann, quem me dera, né? Ser Thomas Mann. E Micael lê muito, é um refúgio para ele depois dessa tragédia que acontece com ele. É católico, está muito confuso com a sua religião, com a sua espiritualidade. O livro tem passagens distópicas, em que ele vai num lugar, por exemplo, se chama Nossa Senhora das Entranhas, é uma cidade que existe mágica.
que existiria ali entre Canavieiras e Ilhéus. Sim. Não existe essa cidade, tá? Uhum. Mas tem um, se você olhar o mapa do Brasil, tem um rabinho, assim, uma entradinha assim, É. né, naquela parte, e ali está Nossa Senhora das Entranhas. Lá tem uma ilha que pertence à cidade de Nossa Senhora das Entranhas, se chama Ilha do Delírio. Você pode ir nessa ilha. Não é a ilha de Comandatuba Real, né? Que tem. Não, mas é mais bonita. É mais bonita que Comandatuba. É mais bonita Você do sabe, que a de Alex, Comandatuba. eu tenho que interromper, porque eu lancei um livro, fui em Canavieiras, lancei um livro. Eu sou autor de um livro da história de Canavieiras. Sim, eu sei. Me toca muito de perto. O sul da Bahia eu acho um lugar maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo sul da Bahia. Também. Eu acho o lugar mais perfeito. Mas eu interrompi você falando do livro. Vamos lá, vamos contar a história. Esse livro, traz muitas cidades, assim, porque eu também quis pegar muito essa vida meio de... Não é retirante, é mais assim de andarilho que a gente tem. Vive um pouquinho num lugar, vive um pouquinho em outro. Isso é muito comum na Bahia. Você viver um pouco eu também já fiz. Brumado, depois ir viver em Vitória da Conquista, aí vai para Anagé, aí faz um concurso, vai para não sei para onde. Então, o Micael também tem essa... Eu tenho um filho nascido em cada cidade diferente da Bahia, para você ter uma ideia. Então, eu vivi bem isso. Então, você conhece bem essa coisa itinerante, né? Bom, mas então o Micael tem essas... Ele vai para a Ilha do Delírio, onde ele tenta falar com um amigo que se suicidou. Bom, o livro também tem uma história dentro da história, que é a história do livro real. Livro real com L maiúsculo, R maiúsculo, seria um livro utópico, guardado por guardiões invisíveis. É um livro que tem todas as respostas para as nossas questões humanas mais profundas, né? Por exemplo, quem somos, como somos, a diferença entre uma pessoa e outra. Então o livro divide os seres humanos, esse livro real, que Micael quer ler esse livro, né? Só que ele só pode ler se esses guardiões o escolherem. Esses guardiões protegem o livro de figuras malignas para que elas não só não destruam, como também não desvirtuem o livro. E eles só podem liberar a leitura do livro para aquelas pessoas que já estão preparadas. É aquela ideia de que o conhecimento só chega para você quando você pode acessá-lo. Então isso também atravessa o livro. Não se vai sozinho ao paraíso. Tem várias outras histórias de amigos, grupos, pessoas que atravessam a história, são amigas ou entraram em algum momento em contato com Micael. E esse livro faz parte de uma trilogia, que é uma trilogia em que eu pensei em aprofundar essa distopia desse livro chamado Livro Real. O segundo livro dessa trilogia se chama O Mal Não Tem Asas. E deve sair, acredito, pela Mondrongo também. Sim. Não Se Vai Fazer um Paraíso foi publicado pela editora Mondrongo, de Itabuna, nosso queridíssimo Gustavo Felicíssimo. Sim. E o Gustavo me pediu já esse segundo livro que está escrito, que é agora o personagem Juliano Borelli. Depois eu vou achar aqui uma foto que o Gustavo está na foto que você me mandou também. Agora deixa... Bom, só para concluir a parte literária, tem aqui uma coisa muito interessante, que pouca gente sabe, né? Que você, uma pessoa, entre as muitas coincidências que nós temos literárias, também tem uma coincidência de pensamento, se me permite dizer assim, você pode negar. Eu falei até para Achei Basílio, né, que também é publicado pela Mondrongo, a gente teve uma conversa esses dias, de certo modo uma visão conservadora da questão da organização da sociedade, né, filosófica conservadora, não sei se você vai concordar com esse termo, né? Mas ao mesmo tempo, tanto eu quanto você também temos uma incursão pelo erótico. Eu tenho aqui, agora eu vou mostrar uma coletânea, 50 versões de amor e prazer, com 13 autoras brasileiras. Como é que foi, o seu diálogo com o erótico? Eu fui contactada por
o Rinaldo de Fernandes, que é o organizador dessa antologia. E foi naquela leva de 50 Tons de Cinza. E eles pediram 3 contos, né? Eu me dediquei a escrever mesmo contos que tivessem essa relação do erótico com o literário, não apenas erótico, né? Um erótico que está ali a serviço do literário. Então, os 3 contos que estão aí, eles sempre desenvolvem uma questão da condição humana forte. O primeiro se chama Hot Dog, que é uma mulher que seria uma dome, né? Ela tem uma relação de dominador submisso com o rapaz, só que ela perde as rédeas em um determinado momento dessa relação e acaba sendo passada para trás. O cara passa a perna dela e a rouba na questões profissionais, né? E o conto é ela encontrando esse rapaz na rua e ela voltando, trazendo de volta essa força de domínio que ela tem. Ela o vê no corredor da Vitória e aí a vida dela está em frangalhos e ela naquele momento ela volta a se reconstruir com a visão e aí vai lá, coloca o carro na frente dele e aí o conto, não vou falar o final, né? Não. E aí tem um outro que é sobre chama Três Elefantes, que é um conto que foi retirado de um livro inédito que eu tenho que chama Elefantes Submersos. Essa ideia de elefante é uma ideia assim, metafórica de pessoas muito densas, muito pesadas, tem uma certa criatividade, mas que a melancolia como uma doença, mesmo, como uma questão mental, espiritual que atravessa a pessoa e que deixa a pessoa meio que como se ela tivesse atravancada, né? Estancada. Esse estancar vai fazer com que ela reflita sobre uma série de coisas, mas também vai impedir que ela se desenvolva. É preciso lidar com isso. Então são personagens que têm que lidar com esse momento. Esses 3 elefantes são 3 personagens bissexuais que são vizinhos e vão desenvolver aí uma relação de proximidade entre eles. O outro conto é Souvenir, que é a história de um casal de mulheres lésbicas que se separam em São Paulo, se passa em São Paulo. Eu sempre busco assim que o erótico tenha alguma relação com algum tipo de questão do ser humano que precisa vir à tona, né? Não ser só aquele erótico por erótico, porque isso aí o X-Vídeo já faz. Aí a gente não vai conseguir competir com essas coisas. Tem uma história dentro do campo conservador mesmo. Eu acho que esse campo conservador é muito propício a essa questão de lidar a literatura erótica, Nelson Rodrigues e tantos outros, né, que a gente tem essa relação do erótico com uma reflexão, digamos assim, eu não diria política, mas literária, uma reflexão literária, uma reflexão intimista, uma reflexão. E eu vou mostrar, aproveitar que a gente está falando do erótico, você lembra que eu era o curador da Flickr, está aí a foto na tela, aí você me mandou a foto, e eu te chamei para fazer uma mesa com a Silvia Day. Na época a Silvia Day era o primeiro, segundo e terceiro lugar entre os mais vendidos em livros do Brasil, em livros de ficção, né? Eu me lembro. Tá aí Jorge de Portugal, escalei Jorge também, né? Que Jorge gosta desses temas, né? Então a gente já escalei ele. E aí eu sei que funcionou muito bem, eu fiquei muito feliz, eu tinha medo que não funcionasse e tal, e funcionou muito bem, foi uma vez que eu diverti muito. Eu também tive medo. E você me falou na época. Recentemente uma pessoa me mandou um link daquela mesa na Flickr, né? Existe, está gravada, está no YouTube. Vocês disponibilizam, inclusive no YouTube. A pessoa me mandou esse link perguntando assim, é você, Pro? Porque achou que eu estava diferente, loira e tal. E aí eu disse, sim, sou eu, né? Tava gordinha e tal. Aí fui ver fui assistir, né? É estranho a gente sim assistir. Isso aí foi 2013, né? Eu tinha voltado de Frankfurt, que foi também
uma feira muito interessante. Eu participei com essa antologia. Você deve ter aí a capa do... Eu não vou saber pronunciar, mas é em alemão. Wir, Sie, Behind. Ah, sim, sim, sim. Eu participei com um conto chamado Não se esqueça de pisar firme no coração do mundo, que foi escolhido pela organizadora. É a história de um rapaz que se acha a pessoa mais feia do mundo. A gente tinha voltado da Feira de Frankfurt, foi quando o Brasil foi homenageado lá, e aí teve a Flickr aqui. Então eu estava assim, esse ano, 2013, eu fui assim, a pessoa hiper internacional. Porque na Flickr eu participei com a Silvia Day, né? Eu também fiquei com medo pelo fato dela não falar português, né? Mas foi ótimo. As pessoas participaram muito. Eu achei muito tranquilo, muito livre. E agora, reassistindo, também fiquei com aquela sensação de um certo frescor. Não sei se é porque a gente falou muito cedo também, né? Mas assim, falamos de temas muito difíceis de falar. Erotismo, essa questão de literatura feminina que dentro, vamos dizer assim, das pós-graduações dos cursos de letras, já não é uma coisa nem que se discute mais. Mas no mundo concreto, no mundo onde a gente vive, que não tem nada necessariamente a ver com a universidade, ainda é uma coisa que volta e meia está aí, viva, atravessando, e pode produzir um monte de besteira, um monte de clichês. Falar nisso. Questões aprisionadoras. E eu achei que a gente falou de uma forma bastante... livre. Sim. E ao mesmo tempo não foi assim clichê também. Sim. Tiveram coisas importantes. O que você acha do feminismo? Uma coisa que está volta e meia. Esse identitarismo, esse sequestro da causa. Movimento político. Exatamente. Do movimento político eu não tenho nenhum tipo de familiaridade. Já li tudo, sem imaginar. Já fiz parte de pesquisas que trabalham com autoras. Entendo, sei se falar o nome de uma autora, eu vou saber exatamente a linha dela, mas não faz parte do meu universo hoje de interesses, né? A questão é a forma como os grupos políticos se apropriam desses movimentos, né? Então isso me incomoda, então não me interessa, não quero falar. Também já me distanciei um pouco, né? Alguns anos, 7, 8 anos atrás, talvez esse fosse um assunto que ainda me interessava. Mas existem elementos que são indiscutíveis, que foram trazidos à tona por algumas escritoras, algumas ativistas. Não todas, tem muitas que pegam carona. Mas existem algumas conquistas, algumas questões que tinham que ser expostas, tinham que ser não só rediscutidas, tinham que ser motivo de luta mesmo, né? Diária, de luta, de conquista e tal. Mas o resultado disso, para mim, não tem sido hoje no meu universo de interesse. Que é uma marca do Ocidente também, né? Essas conquistas são uma marca, né, da nossa civilização, da Europa, de tudo que a gente trouxe também. Tem até algumas escritoras hoje, conservadoras, que estão retomando essas questões aí para mostrar que nem tudo fez parte especificamente de uma luta política de esquerda. Muitas coisas fizeram parte de todo um conjunto de ideias. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um certo enfado desse assunto. Com certeza. Tem um certo enfado, porque parece tudo muito déjà vu. Bom, antes da gente encerrar... Parece que o óbvio, a gente vê assim, o óbvio. Sim. Que está errado nesses... E que as pessoas não querem. Existe uma certa decadência. Alex, caiu a linha aqui. Eu vou ter que travar. De uma forma objetiva, falar o óbvio para as pessoas. Sim.
Tinha caído a sua conexão rapidinho, mas não atrapalhou. Eu queria, antes de encerrar, eu queria que você falasse se você tem doutorado, você fez lá a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Tudo na linha de literatura, e você é professora de literatura na UFS também, né? Então, foi tudo na linha de literatura. Tem essa paixão pela teoria literária também. Conta um pouco dessa trajetória acadêmica na literatura. Bom, eu fiz letras na UFBA, né? Eu não posso lhe dizer assim que a formação acadêmica tenha casado com minha paixão por literatura, porque o curso de letras eu fiz 94, 96, 94, 98, são 4 anos. Não posso lhe dizer que tenha casado, porque o que eu menos fiz na época da graduação foi ler. Um período que eu li livros mesmo de literatura muito pouco. As disciplinas são montadas em cima de autores teóricos, aí o curso se bifurca, se divide entre linguística e estudos literários. Eu não tenho nenhum interesse em linguística, zero interesse, embora entenda de algumas coisas básicas, faz parte da minha formação. E o meu interesse sempre foi por literatura. E as disciplinas de literatura, mesmo naquele período, já eram muito empobrecidas. Mas eu fiz meu percurso dando conta das disciplinas e lendo nos finais de semana todos os livros de todos os autores que me interessavam. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sou capaz de parar minhas atividades para ler um livro só porque me chama a atenção. Por exemplo, esse 50 Tons de Cinza, que não tem nada de literatura, sim. Eu li só porque eu fiquei curiosa com a mulherada falando coisas estranhas. Uma mulher virou para mim e disse: esse livro mudou meu casamento. Eu digo: como? Vou ter que ler. Eu fico curiosa. Achei uma porcaria, sinceramente. Não, você sabe que eu digo, o único depoimento que eu tenho para dar como escritor, né, é que um amigo meu comprou o livro Maristela, né, Maristela Polifiel, com romance erótico, e ele disse que leu com a esposa e melhorou o casamento dele. Eu fiquei aquilo foi a maior alegria como escritor, né? Rapaz, eu não tinha essa intenção, mas já aconteceu. Não tinha pensado nisso escrevendo. Mas na pós-graduação, mestrado, doutorado, você buscou mais essa veia, né? Buscou essa coisa que você mais gostava. No mestrado eu trabalhei com a literatura de Caio Fernando Abreu, que é um autor que eu tinha uma certa obsessão. Depois isso foi passando, foi se diluindo, mas na época eu era obcecada. Eu trabalhei. E marcou minha juventude também. Eu trabalhei com a homossexualidade e a loucura nos livros dele. Também foi na UFBA esse mestrado. O doutorado eu quis fazer na UFMG, que tem na área de letras de literatura, é um conceito altíssimo, né, de pós-graduação. E eu também quis sair um pouco de Salvador, morei 1 ano e meio em Belo Horizonte, sozinha, no bairro de Santo Antônio, que é um bairro bem melancólico, escrevi muito lá. E aí trabalhei com Renato Russo e Caio Fernando Abreu, as letras de Renato Russo e alguns textos de Caio Fernando Abreu que trabalhavam a questão do mito do amor. Essa busca inalcançável de um amor que vai lhe revelar uma verdade, um sentido na vida e que nos dois nunca chega. Eu gostei muito de morar em Belo Horizonte. Foi um período em que eu me voltei muito para mim e escrevia muitos dos romances que eu estou desenvolvendo hoje nasceram lá. Você sabe que a gente demora muito para desenvolver as coisas, né? Aquilo ali vai ficando como célula, como núcleo e depois vai se desenvolvendo. Então, e aí depois, quando eu voltei para cá, eu dava aula em várias universidades particulares, mas aí fiz concurso para a Universidade Estadual de Feira de Santana, onde estou há 10 anos, e dou aula de literatura portuguesa e de narrativas modernas e contemporâneas no mestrado de estudos literários, o PROGEL. Programa de pós-graduação em estudos literários da UFES. Eu gosto muito de trabalhar na UFES. Eu estou com muita saudade, eu estou adiando essa pandemia.
sim, Estou adiando esse coronavírus, é, esse vírus chinês, o que seja. sim. Às vezes saio para andar na orla de Salvador e tenho uma sensação de que estão nos tirando coisas É. muito, muito Bom, importantes, você muito tocou mais, elementares. você tocou mais um ponto em comum entre nós. Eu tenho um carinho muito especial por Feira de Santana, um carinho, uma coisa gostosa, me sinto bem, né? Sinto A falta. UFES é um ambiente muito bom. Eu Uhum. tenho colegas de trabalho assim, preciosíssimos e alunos também muito interessantes, sempre surpreendida nas turmas, a despeito da decadência dos cursos de humanas, mas sempre sou surpreendida nas turmas de mestrado e de graduação por alunos, no meio assim, de uma turma de 30, às vezes 40 alunos na graduação, no mestrado é bem menos. Sempre por 2, 3, 4 alunos que trazem assim, coisas que você fica espantado, né? Porque não é o comum, não é o dia a dia, mas todas as turmas trazem essas figuras com esse desejo, essa busca do conhecimento, essa busca do saber, uma busca profunda, enraizada. Isso me alegra muito. E geralmente eu vou para a Feira de Santana no ônibus da própria universidade, eu vou ouvindo música, lendo. E quero voltar à minha rotina. Tá ótimo. Senhor governador, senhor governador, por favor, É, vamos voltar a trabalhar. Alex, agora só vamos pensar que esse vídeo vai daqui a 10 anos tá no ar. Aqui. Eu sei que a gente vai estar registrando um momento histórico, mas eu queria deixar então na mensagem final que você falasse um pouco para a posteridade, né, para o legado aí, né, você deixasse sua fala final à vontade. Bem, poxa, você agora me pegou um legado para a posteridade. O único legado que eu posso deixar é Eu uma também não pessoa acredito nisso, assim. viu? Mas, Eu também não. E por que você está inventando isso? não, porque a gente assim, né? Você pensando, o futuro, né? Olha, no Primavera nos Ossos tem a personagem principal, Luísa, ela diz isso para o interlocutor dela, né, que é Michel. De uma mulher deve-se esperar tudo, mas por elegância não se deve cobrar nada. Eu acho que essa é uma frase que me resume. Lógico, Eu maravilha. posso em algum momento Não poderia ter dizer, mensagem final mais apropriada. Mas pode continuar, Cláudio. eu posso em algum momento dizer alguma coisa importante. Não necessariamente, mas pode acontecer. Mas por elegância eu espero que não me cobre isso. Espero apenas que a pessoa tenha o prazer de ouvir, né, a gente falar. O mais importante é ler, né? É, sim. Porque eu acho que a gente se desnuda mesmo. Mas Até em questões que a gente não faz ideia. E que você se relê, não sei se você se relê. Eu tenho um sim, problema em me reler porque eu quero corrigir tudo. Mas eu me lembro. eu estou agora, por exemplo, revendo contos que já foram publicados para decidir se eles valeriam a pena ser republicados num livro reunindo todos esses contos. Ou se seria melhor que eles caíssem no esquecimento. Então eu estou revendo esses contos, alguns estão sendo reescritos, claro, Sim, e é impressionante como a gente se conhece se lendo a si mesmo. Né? sim. Então, se eu tiver que dizer alguma coisa a alguém, escreva sobre si mesmo. Se escreva. E depois não deixe lá mofando na gaveta, depois de um tempo leia. Você pode não ter nenhuma pretensão literária, nenhuma pretensão de ser escritor, de ser youtuber. Agora o negócio é ser youtuber. Sim, Não, claro. ser escritor. Não, Isso aí é o mundo passado. Eu também fui para essa, Alex, porque aqui você tem numa semana mais visualizações do que os exemplares que você vendeu a vida inteira. Com E certeza. você está passando uma mensagem literária às vezes também. Né? Dá para fazer literatura na tela um pouco. Eu né? tenho um vídeo que tem 600 e poucas visualizações, Ótimo, um vídeo de uma entrevistazinha que eu fiz na TV Pelourinho. Eu digo, que maravilha. será que tem 600 pessoas que leram um livro meu?
É. Para mim é sempre uma surpresa, um espanto e, ao mesmo tempo, uma gratidão muito profunda que alguém pare e leia o meu livro. Mesmo quando fala Ah, mal, é. eu já ouvi Da mesma forma. leitores dizendo assim: ah, não gostei. Eu fico, eu fico, eu fico Você não deveria ter profundamente, feito isso. eu fico Comovido. profundamente grato e comovido Eu com também quem me lê. fico Mesmo profundamente que não goste, eu acho que eu até gosto mais quando a pessoa não gosta, quando critica, né? Porque mostra uma autenticidade na coisa, né? Que ela leu Sim. mesmo, né? Ela leu com esse espírito, né? De criticar. Isso é muito legal. Pois é, eu estou aqui na minha biblioteca diante de tantos livros que eu ainda não li, né? Grandes autores É, que estão aí na fila esperando. Então, o fato de uma pessoa parar para ler você, eu acho que é um processo que você só pode ter de volta muita gratidão. Né? sim, sem dúvida. Bom, então, muito obrigado. Foi a entrevista mais longa até agora do canal, nós temos 1h30, mas muito legal mesmo. Eu ficaria mais 3 horas aqui tranquilamente. Eu que agradeço. Valeu, Alex. Grande abraço. Beijão, grande abraço, tchau. Tchau.